E para quem acompanhou o nosso título, o nosso tema é o vaso do oleiro. Deus, Ele nos assemelha, eu e você que está aí nos acompanhando, Deus nos assemelha a vasos de barro. Por que, Jefferson? Vamos ler na palavra de Deus. Está lá em Jeremias, capítulo de número 18. Nós vamos ler do trecho do versículo 1 ao versículo 6. É uma palavra muito conhecida das pessoas, dos irmãos, mas eu tenho certeza que assim como a palavra de Deus se renova a cada manhã, no dia de hoje, o dia chamado hoje, sábado, dia 28 de maio de 2022, agora 9h25 da manhã, horário local, 10h25, horário de São Paulo. Ainda hoje Deus vai falar contigo de uma maneira diferente. Ainda hoje Deus vai usar esse texto para iluminar a sua mente e te revelar a palavra de Deus de uma maneira totalmente diferente. Então, meus irmãos, eu gostaria de estar lendo rapidamente aqui o trecho de Jeremias capítulo 18, versículos 1 ao 6, que diz assim: a palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Como o vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos seus olhos fazer. Então veio a mim a palavra do Senhor dizendo, olha só, versículo 6: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor: eis que como barro na minha mão do oleiro, eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Deus, Ele envia a palavra para Jeremias. Jeremias, desce agora na casa do oleiro. E Jeremias foi. E chegando na casa do oleiro, obviamente o oleiro profissional da sua área estava ali trabalhando no vaso, na roda. E o oleiro, como diz no versículo 4, o oleiro estava ali trabalhando, Jeremias observando isso. E o vaso quebrou na mão dele. E a Bíblia diz, em até uma outra tradução, ela diz que o oleiro fez um outro vaso diferente, conforme a sua vontade. Então, Deus, mais uma vez, se dirigiu a Jeremias e disse: olha, Jeremias, olha como o oleiro está fazendo com o vaso. Por acaso não pode eu fazer isso da mesma forma com o povo? O Senhor disse: assim como é o barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, casa de Israel. O que Deus quer dizer para mim e para você nessa manhã? São 5 lições. Se possível, peço que você anote. Eu vou ser bem breve, o mais breve possível, tá bom? São 5 lições mediante as 5 etapas da fabricação de um vaso que eu separei aqui. E dessas 5 etapas são 5 lições que nós vamos tirar. Amém? A primeira lição, e é a primeira fase do vaso de barro,
é a modelagem. O oleiro modela a argila em um torno de cerâmica, dando formato à peça. Aquele processo em que fica o barro ainda sem forma, sem formato definido, fica em cima daquela roda, e ali o oleiro vai moldando o vaso, né? Ele vai girando muito rápido, e ali ele, com toda a sua habilidade, né, e a sua vontade, né, do jeito que ele quer, se ele quer um vaso mais comprido, um vaso mais curto, né, um vaso com boca mais larga, com boca mais estreita, do jeito que ele quer. E da primeira etapa nós podemos tirar a primeira lição, lembrando que Deus fez essa comparação do vaso de barro sermos eu e você, melhor dizendo, você e eu. Pelo vaso de barro sermos nós temos que entender que, assim como na modelagem o oleiro deixa o vaso de acordo com o que ele quer, Deus quer que nós sejamos do jeito que ele quer. Aqui não prevalece a vontade do barro. O barro não pode virar para o oleiro e falar assim: oleiro, peraí, segura, eu quero ficar de tal forma aqui, ó. Eu quero ser alto. Não é o barro que determina a forma que ele quer ficar, é o oleiro que molda. Então, meu irmão, minha irmã, pare de tentar fazer as coisas do seu jeito. Porque, me desculpa a expressão, do nosso jeito, nós vamos quebrar a cara, nós vamos se lascar. Deixa Deus moldar a sua vida. Se entregue a Ele como o barro se entrega na mão do oleiro. Fala: Deus, olha, do meu jeito não tem como. Eu peço que o Senhor me molde do jeito que o Senhor quer. Essa é a primeira lição de hoje. Não é do jeito que nós queremos o barro, é do jeito que Deus quer. Amém? Segunda etapa do processo do barro chama-se acabamento. Aí você me pergunta do outro lado: acabamento não é no fim? Né? Acabamento? Não. O que é o acabamento no vaso? Depois da modelagem, a peça passa por um processo de acabamento que deixa a superfície lisa e pronta para receber os detalhes. Depois da modelagem, que é a nossa primeira etapa e a primeira lição, nós temos o acabamento. No acabamento, o nosso site aqui, que eu estou pegando essas informações, tá, gente? Só para deixar claro para os irmãos, que eu não ia lembrar de tudo, então eu deixei aqui um roteirozinho aqui anotado, só para eu não me perder, tá bom? Tá aqui. Então, depois que o oleiro modela o vaso, ele vai fazer a parte do acabamento. E no acabamento, ele tira pedrinhas, detritos, tudo que está impedindo o vaso de deixar ele liso. O vaso tem que estar perfeito, uma forma perfeita, condições perfeitas. E nessa fase é exatamente igual à primeira. Esses detritos, essas pedrinhas que tem no vaso que não deixa ele liso, são os nossos defeitos, são os nossos erros, são as nossas vontades, os nossos desejos, os nossos impulsos. Tudo isso que está no barro acaba impedindo do vaso, nós, ficarmos lisos, ficarmos de acordo com a vontade de Deus. E o oleiro tem que tirar essas impurezas. Então, meus irmãos, já aprendemos e sabemos que não é da nossa forma, é da forma de Deus. Amém. Segunda lição. Sabemos agora que é necessário tirar as nossas vontades, desejos, impulsos, os nossos erros,
consertar a nossa vida, para que nós venhamos a ficar a forma perfeita do vaso. Amém? Eu vou me adiantar aqui. Terceiro passo, terceira etapa do processo do vaso. Esse é complicado. Todos são, né? A terceira etapa e a terceira lição de hoje é a secagem. A secagem, meus irmãos, não tem erro. Tem que esperar. É onde o vaso de barro ele vai ficar ali, num ambiente fechado, com pouca circulação de ar, ali. E ali ele espera. Ou seja, primeira lição: não é do nosso jeito, não é da nossa forma, é do jeito de Deus, do jeito que o oleiro quer, não que o barro quer. Segunda lição: é necessário tirar aquilo que não presta de dentro de nós, todos os nossos desejos, impulsos, falhas, erros. E a terceira: paciência. A mudança na vida do ser humano não é de uma hora para outra. Para que nós venhamos sair da fase do barro ali, que ninguém dá a moral pra gente, só pisam, só humilham, é o barro sem forma. Para nós virarmos um vaso, temos que seguir as etapas, não é de uma hora para outra. E para o barro deixar de ser barro para virar vaso, é doloroso. Ele tem que sair da sua forma natural, da sua zona de conforto, e assumir uma forma que ele não queria para si, mas é o que o oleiro quer. Então nós estamos acompanhando aqui. Terceira lição: paciência. Perdão. Tudo no tempo de Deus. Tudo. Quarto passo. Quarta etapa e quarta lição da nossa manhã. Esse é doloroso. É a queima. O vaso passa por um processo de queima no forno, no fogo ali. Não está anotado, mas eu lembro que eu até cheguei a ministrar isso numa igreja, na minha igreja lá em São Paulo. E se alguém estiver me ouvindo que tem o conhecimento, se eu errar aqui o tempo certinho, me perdoa, tá bom? Mas eu tinha lido que no processo de queima do vaso, que agora já está formado, não é mais o barro, a partir do acabamento já virou um vaso, né? Da modelagem até, porque já saiu da forma de barro, já virou vaso. O quarto passo é a queima. E se eu não tiver errado, o vaso fica 36 horas queimando no forno, ligado, fogo lá. Ele fica 36 horas ali. E 36 horas com o fogo desligado, mas fica ali também. Então, o vaso ele fica em torno de 72 horas no processo de queima. E o fogo, quando nós vamos para a palavra de Deus, o fogo, ele é um fogo que consome. Ele é um fogo não de condenação. Tem um fogo de condenação que é o fogo, né, o enxofre lá do carinha lá de baixo lá. Aí é outra coisa. Mas quando a Bíblia fala do fogo que vem do alto, o fogo de Deus, aquele mesmo fogo que consumiu o holocausto, o fogo na sarça ardente, por exemplo, é o fogo de Deus. Não é o fogo do outro, não. Esse fogo é um fogo que ele purifica, limpa, tira impureza, mas ele é doloroso para a carne. A nossa carne não quer isso. O nosso natural, ele não quer isso, ele não quer mudança. E esse quarto processo para o vaso
além de muito demorado, é muito doloroso. E nesse quarto processo, a quarta lição que nós vamos tirar dessa manhã é que o Espírito Santo de Deus quer derramar fogo na sua vida, quer queimar o teu coração de uma maneira que venha a purificar, limpar e tirar tudo aquilo que ficou da etapa do acabamento. Ainda ficou algumas coisas, você relutou, você falou, não, eu não quero mudar. Aí ficou algumas coisinhas ainda, mas o fogo de Deus te visita hoje. A presença do Espírito Santo invade a sua casa hoje. Basta você aceitar e dizer, Espírito Santo, me molda, me forma, faz de mim do jeito que o Senhor quer. Ele está aí hoje, meu irmão, minha irmã. Aí, onde quer que o Senhor esteja. Ah, mas eu estou dirigindo, ouvindo aqui a programação. Ele está aí. Eu estou aqui trabalhando. Ele está aí. Eu estou em casa. Ele está aí. Aonde quer que você esteja. Jefferson, eu estou preso. Ele está aí. Aleluia. Ele está aí. Não tem limites, não tem paredes, não tem autoridade, não tem carteirada que impede o Espírito Santo de entrar onde ele tem que entrar. Jeff, eu estou no hospital, ele está aí. Aonde quer que você esteja, Deus está aí com você. Ele quer fazer essa moldagem contigo e comigo também. Não vou me tirar fora dessa não. Esse processo Deus quer fazer com a gente. Eu, você. Amém? Quinto e último processo. Quinta e última lição, e não menos importante. Chama-se esmaltação. É nessa fase que o vaso recebe uma camada de esmalte, né, que a gente chama de verniz, né? E nessa fase que o vaso recebe essa camada de esmalte, de verniz. Para quê, meu caro Jefferson? Para quando ele ficar em contato com o sol, né, for para a parte externa, o sol não atrapalhe o vaso. Atrapalhe não, eu usei a palavra errada, o termo errado. Apaga. Para que o sol não venha a manchar o vaso, né? Ou que as condições, que as condições climáticas do exterior, né, do lado de fora, não venha a prejudicar o vaso. Amém? Meu caro Jefferson, qual que é a quinta lição da quinta etapa? Deus vai te revestir com uma camada chamada Espírito Santo. Pega a visão. E essa camada chamada Espírito Santo do vaso é a esmaltação, é o esmalte por fora. Mas dentro de mim e de você, Deus nos reveste com o seu poder e autoridade do Espírito Santo de Deus nessa manhã. E da mesma forma que é o vaso, depois que você e eu tivermos revestidos dessa camada chamada Espírito Santo, quando nós sairmos lá fora, quando nós formos para o mundo, ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura, quando nós formos para o mundo, não vai ter nada que venha a manchar o vaso. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Não vai ter capeta, não vai ter gente se levantando contra, cheio de inveja, fariseu, olho grande, olho de peteca, que vai olhar para você e falar assim: olha, Deus está te usando, nossa, ai, você vai começar o ministério, né? Ai, vai comprar o carro, ai, não vai conseguir pagar, hein? Muito caro. Uma vergonha na sua cara, vaso, né? Afaste esse povo fariseu de você. Depois que você passar por todo esse processo, fala assim: Jefferson, hoje eu sou um vaso de Deus, revestido. Quando nós sairmos desse mundão lá fora,
pode ter certeza, meu irmão, nada e nem ninguém vai conseguir manchar o teu coração. E aqui ainda deixa um bônus. Deixa um bônus. A palavra de hoje é o vaso do oleiro. Eu sempre gosto de ser o mais breve possível. E eu espero que o senhor, a senhora aí do outro lado tenha entendido a palavra de Deus. Que eu tenho certeza que Deus falou comigo primeiramente, né? Com certeza. E eu vou deixar aqui um bônus. O senhor e a senhora entendeu? Realmente? Os vasos, né? O vaso, as fases do vaso. E realmente, meus irmãos, que nós venhamos a ser diferentes. E olha só que interessante. A Bíblia não disse. Deixa eu ver o horário aqui rapidinho. Vou me adiantar. Duas coisinhas rapidinho, antes da gente finalizar. A Bíblia não disse que o oleiro fez um vaso de barro melhor. Não está falando aqui e o vaso do oleiro quebrou e ele fez um vaso melhor. Não. O oleiro fez um vaso diferente. Jeff, eu não entendi. Deus não quer que venhamos ser somente o melhor. Devemos ser o melhor em tudo? Devemos. Devemos dar o melhor de nós? Devemos. Devemos ser o melhor filho? Para quem está estudando, o melhor aluno, o melhor funcionário, o melhor esposo, a melhor esposa, o melhor irmão, o melhor tio, devemos ser o melhor. Mas principalmente, antes de ser melhor, nós precisamos ser diferente. Jesus quer que nós venhamos fazer a diferença nesse mundo. O sal da terra não quer dizer que o sal é melhor. Não. Por que Deus nos compara como sal? Porque já comeu comida sem sal? Ninguém nem lembra do sal. Certo? Mas vai comer uma comida sem sal para você ver. Na hora você... Ixi, tá sem sal. E Deus nos chama de sal da terra porque nós possuímos, vou voltar a dizer, a gente não é melhor do que ninguém. Você e eu que aceitamos a Cristo, que seguimos a palavra de Deus e somos cristãos, nós não somos melhores do que ninguém. Mas nós temos algo que o mundo não tem. O que é, Jefferson? Nós temos um manual que serve para todas as coisas. Aqui está a sua cura. Aqui está a sua resposta de oração. Aqui está a palavra de Deus, o Criador de todas as coisas. Aqui está. Nós temos essa palavra. É como se você tivesse algo descoberto, é como se você tivesse descoberto algo muito bom. Às vezes a gente ganha um presente, a gente sabe de uma notícia muito boa e a gente quer contar para os 4 cantos da terra. Olha, você viu que aconteceu isso, aconteceu aquilo? Nós temos a maior notícia que esse mundo já viu. Chama-se Jesus Cristo, está aqui. Isso que nos torna diferente do mundo. O mundo, eu falo o sistema do mundo. Só que Jesus quer que a gente seja diferente. Porque não adianta ter essa palavra aqui e viver e andar do jeito que o mundo anda. Não adianta irmos para a igreja com a Bíblia na mão e dizemos que cremos em Deus, que seguimos a Deus, orar. Me desculpa a expressão, gente. Ser crente na igreja é fácil. Ser crente na igreja é muito fácil. Eu quero ver você lá fora.
na adversidade, na prova, na luta, na aflição, quando alguém ofende você, eu quero ver você ser cristão lá. E aí você deixar, peraí, eu sou vaso, o barro ficou para trás, as pedrinhas ficou para trás, hoje eu sou um vaso. A vontade é, ele me respondeu, ele me ofendeu, de uma leva a outra, olho por olho, dente por dente. Não é isso não. Quem é vaso de Deus, em vez de agredir a pessoa, ela dobra o joelho em oração. E um último detalhe que eu já vou orar aqui para encerrar a nossa programação, agora 9h50, vulgo 10 para as 10. E você que está acompanhando aí de São Paulo e demais regiões, no fuso horário de Brasília, 10h50 ou 10 para as 11. Rapidinho. E eu já vou orar encerrando aqui, que daqui a pouquinho, ó, emendado com o nosso programa aqui, coladinho com o nosso programa, vai ter o programa da irmã cantora Arlene Soares, Encontro dos Profetas. Eu tenho certeza que já é um programa mais do que abençoado, e ela vai estar aqui ao vivo depois do programa Poder da Fé. Assim que acabar, ela já vai entrar ao vivo, a cantora Arlene Soares, trazendo muita música boa, palavra de Deus, e um programa maravilhoso em nome de Jesus. O último detalhezinho, tá bom? Já vou orar aqui para encerrar. Irmão que está me ouvindo, irmã que está me ouvindo, você sabe por que o material que o vaso é feito é de barro? Eu vou só aqui, só para não falar besteira. Eu já me perguntei isso. O porquê que o vaso tem que ser de barro? Por que é de barro? Lembra que eu falei que aqui tem a resposta para tudo? Lembra que eu falei? Então a resposta está na Bíblia. Ó, 2 Coríntios 4, versículo 7. Diz assim: temos, porém, esse tesouro em vasos de barro. Vou ler de novo. Temos, porém, esse tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus, e não nós. O que você quer dizer, meu caro Jefferson, para encerrar aqui o programa? Nós somos feitos de barro. Quando a Bíblia fala a excelência do poder seja de Deus, é que quem olha para um vaso de ouro, presta atenção, quem olha para um vaso de ouro bonito, esmaltado, pintado, todo estiloso, se tem um tesouro dentro desse vaso, ele vai falar assim: o tesouro é do vaso. Lógico, um vaso bonito desse, lógico que ia ter ouro dentro. E a glória aí iria pro vaso. O reconhecimento iria pro vaso. Mas nós, eu e você, nós somos feitos de barro. Porque quem olha para o vaso e vê o tesouro de ouro dentro, ouro, diamante, todo tesouro que você pode imaginar, tudo que for caro aí você pode imaginar, de pedra preciosa, tudo que você imaginar, esse tesouro dentro do vaso de barro, a pessoa que olha para o vaso de barro e tem um tesouro dentro, vai falar diferente da outra que olhou para o vaso de ouro. Ela vai falar assim: oxe, como que tem um tesouro tão rico, tão precioso dentro de um vaso de barro? Aí a pessoa pensa: peraí, então quer dizer que o tesouro não é do vaso? Meus irmãos, que nessa manhã, que as pessoas possam olhar para você e para mim e não ver a nós, e não ver a gente, mas que eles possam olhar para a gente e ver Deus na nossa vida.
e ver o tesouro chamado Espírito Santo de Deus na nossa vida. A pessoa olha e fala assim: ah, ele mudou, ela mudou, não é mais aquela pessoa. Então, meus irmãos, essa foi a palavra de hoje, que Deus colocou no meu coração. E esse foi o programa Poder da Fé de hoje, tá bom? Eu vou fazer oração. Eu espero que Deus tenha falado contigo da mesma maneira que falou comigo. Amém? E eu tenho certeza de que a sua vida já vai ser diferente. Não porque o Jefferson está falando alguma coisa aqui. Não. Palavra de Deus. A palavra que salva, que liberta, que transforma, que cura, que restaura, que tira da lama, que põe na mesa dos sacerdotes, dos príncipes. Essa é a palavra de Deus. Então que nós possamos vir a ser barro nas mãos de Deus. Amém? Vamos fazer uma oração aqui rapidamente, para eu já passar a bola, tá bom? Para nossa irmã Lene Soares, tá bom? Então vamos orar aqui rapidamente. Eu já vou estar entregando em nome de Jesus. Senhor Deus e Pai, muito obrigado, meu Deus, por mais esse dia, por mais esse programa. Eu te peço, meu Pai, que o Senhor venha abençoar cada um que está nos ouvindo, que está nos acompanhando. Senhor, meu Deus, eu peço por cada vida, por cada família representada, que o Senhor venha se fazer presente, que nós possamos, Pai, aprendermos a ser vasos, a ser barro, e deixar que o Espírito Santo nos molde, e deixar que o Espírito Santo venha a queimar os nossos corações. Eu peço, Pai, que o Senhor venha a queimar o coração do teu povo, de quem está me ouvindo. Que o Espírito Santo derrama da tua presença sobre cada ouvinte aqui da Rádio Apocalipse. E que essa pessoa venha a ser diferente e aprender, Pai, que precisamos ser como vaso. E aceitar que o oleiro faça o que tenha que fazer. Pai, assim eu oro agradecido. Abençoa cada vida, cada pessoa, cada família. Não venha deixar faltar o pão de cada dia. Não venha deixar faltar nada na sua mesa. Assim eu oro agradecido. Em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus.